Essa questão de legislação anti-desmatamento, discussões em países, está muito relacionada à preocupação deles com as questões climáticas. Então, é um tipo de resposta dos países à necessidade de diminuir as emissões, a necessidade de caminhar para a neutralidade climática. Olha, em termos dos países, quem está mais avançado é a União Europeia. A União Europeia já tem uma legislação publicada que já está em vigor. Os requisitos vão ser exigidos dos países a partir de 2025, mas a legislação já está em vigor. Estados Unidos e Reino Unido também têm discussões nesse sentido, ainda não tem texto finalizado, e a gente sabe que outros grandes mercados importantes, como por exemplo a China, estão iniciando uma discussão, mas ainda sem texto. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Essas legislações, normalmente, essas específicas de anti-desmatamento, elas estão muito relacionadas à produção agrícola e produção animal, então são os carros-chefes das exportações brasileiras, então elas podem afetar muito. Da União Europeia, por exemplo, que é o caso mais avançado, a gente está falando de que as cadeias que estão impactadas já nessa legislação em vigor, elas cobrem 34% de tudo que o Brasil manda de exportações para a União Europeia. O texto final que a gente tem, a gente pode falar com relação a cadeias, é o texto da União Europeia. Então, a gente está falando de 7 cadeias. Cadeia da soja, do cacau e chocolate, madeira e móveis, carne bovina e couro, óleo de palma e borracha. E café. Então, essas são as 7 cadeias que estão impactadas pela legislação da União Europeia. Já tem, inclusive, os códigos, então por isso que a gente consegue fazer uma análise de um impacto potencial nas exportações brasileiras. Os outros, a gente não tem o texto final ainda, mas a gente sabe que deve caminhar mais ou menos por essas cadeias. No caso, por exemplo, da União Europeia, a legislação prevê, inclusive, a ampliação daqui determinado tempo, X anos, que seja feita uma avaliação para a inclusão de outras cadeias.